Eu acho assim, o trabalho mediúnico é uma escola muito grande para gente. Por quê? Tanto que Kardec, na obra O Céu e o Inferno, o que ele faz? Na segunda parte, são só manifestações de espíritos, é um estudo que ele está fazendo, para mostrar que de acordo com cada um é o lado de lá para ele. Quando ele chegar do outro lado. Né? A surpresa vai ser de acordo com o que ele pensa. Então, nos trabalhos mediúnicos, a gente vê muito claro isso. Nós tivemos uma ocasião de perceber um espírito que chegou assim muito triste, se dizendo espírita, que trabalhou muito tempo na obra espírita, na caridade, e ele não entendia por que do lado de lá ele tinha que ficar na fila para ele ser atendido. Ué, mas e o que ele achava então? Que ele ia chegar lá e teria um tapete vermelho para ele atravessar? Não, o próprio Chico, citando novamente. Citava muito nós isso, temos que citar o Chico, porque ele é um exemplo muito grande para nós. Ele falava disso mesmo, né? Porque muitas religiões falam assim, o espírita diz que não adota santos e tal, mas vive endeusando o Chico. Ninguém endeusa o Chico. Só que nós temos o Chico como um exemplo de vida para nós. E o exemplo bom, eu acho que deve ser citado e deve ser seguido. Numa ocasião, o Chico estava muito doente. Como ele estava sempre, né? E acabou durando muito tempo mais, né? Porque a necessidade dele estar entre nós aqui. E ele falou para Emmanuel, que era o seu espírito protetor, que trabalhava com ele: Emmanuel, eu acho que agora eu não vou aguentar, eu vou desencarnar. Por favor, você me recebe no mundo espiritual? Sabe o que o Emmanuel falou para ele? Chico, eu estou ocupado. Quando você desencarnar, qualquer um te recebe. Ou seja, não é porque você é o Chico que trabalha comigo que você vai ser recebido. E a gente sabe que na realidade o Chico deve ter sido muito bem recebido pelo bem que ele fez e pelas pessoas, pelos espíritos agradecidos a ele. E ele entendia muito isso, né? Ele passava isso para ele entendia. Que assim, não existem privilégios. Nós somos muito acostumados ele aqui. Com toda a bondade dele, sabe? chegou o momento chegava um momento que ele queria ter alguns privilégios, né? Aí o Emmanuel falava para ele, ele você é diferente dos outros. Ele falava assim, não, tudo porque é humano. A gente tem medo. Por mais que a gente conheça o outro lado, e ninguém conhecia melhor que o Chico, que o lado espiritual, porque quantas vezes foi mostrado a ele esteve lá, ele com a mediunidade santa dele. Então, por mais... há um receio da transição. Ninguém vai dizer que não tem. Mudança, né? Tanto que essa perturbação que os espíritos falam, que de uma passagem, de uma vibração para outra, que é desvestir esse corpo material para entrar no mundo dos espíritos, dá uma perturbação que os espíritos falam que pode demorar dias, meses, anos, séculos. Olha só, dependendo do espírito, cada um, aquele que já é mais consciente. E eu acho muito interessante que Kardec perguntou assim, e se a pessoa for espírita? Ele perguntou para os espíritos superiores, ajuda um pouco? Ele falou, claro que o conhecimento ajuda, os espíritos falaram. Se a pessoa já tiver um conhecimento de como é o outro lado, pelo menos ela vai ter mais possibilidade de logo se situar, de saber o que está acontecendo. Mas o que ajuda? Os espíritos falam, prática do bem. É isso que ajuda. É ser o Confiança bem. em Deus, é isso que ajuda. Qualquer um pode nem ter ouvido nunca falar de religião. Naquela hora da passagem de uma vida para outra, ele vai sentir o amparo da espiritualidade, se ele merecer. É interessante, né? Jesus também preparava a gente para isso, né? E os ensinamentos dele preparam. Ele dizia, a qualquer momento, né, você tem que ir. Esteja pronto, né? Então nós estamos aqui na Terra, no globo terrestre, estamos aqui
nos preparando, é isso que as igrejas, do modo geral, o Espiritismo também, né, nos preparando para o outro lado. Agora, o inverso também é verdadeiro. Os espíritos que estão lá, que precisam, são designados ou querem voltar para mudar o trabalho, eles também se preparam para vir? Muito, e muito. E eu agora vou falar uma coisa muito interessante que a gente lê, que a maioria dos livros desses irmãos maiores nos trazem, é o seguinte, que o espírito tem muito mais medo de reencarnar do que de desencarnar. Por quê? Porque a nossa vida material aqui nos leva, nós sabemos que desde que nascemos, um dia, existem duas coisas fatais na nossa vida que nós não vamos escolher, é o nascimento e a desencarnação. Isso ninguém vai escapar, né? São dois momentos distantes um do outro, então, né? De uma maneira ou outra, nós, desde que nascemos, já caminhamos para essa passagem. Fazemos esse preparo, né? Certo? Claro que uns mais, outros menos, então, na medida disso. E nosso corpo material não nos dá muita possibilidade de consciência verdadeira das coisas, de como será isso. Agora, no mundo espiritual é diferente. O espírito, ele está... Nós estamos falando de um espírito assim de evolução mediana, consciente dos seus atos. Ele está consciente do que ele precisa vencer na próxima reencarnação. Porque ele está fazendo uma preparação, um planejamento, verificando as vidas dele passadas e vendo no que ele falhou, o que ele deixou de produzir e tentando colocar provas que vão fazer com que ele evolua mais. Porque sempre, cada reencarnação é um crescimento espiritual, isso é incontestável. Por pior que seja a reencarnação, alguma coisa a gente aprende. Dá uma melhoradinha, né? Justamente, dá uma melhorada. Mesmo que não pratica, mas aprende, né? Então, imagine o medo de falhar, imagine o receio que ele vai ter. E às vezes ele vai estar numa família complicada. Complicada no sentido que eu estou falando de em outras vidas não ter um bom relacionamento. E ele vai saber que ele vai nascer uma criancinha sem defesa ali, nas mãos daquelas pessoas que se comprometeram. Justamente. Então, por aí a gente já pode ver o temor que deve ser, né? E também lá acho que tem os maus alunos também, né? Aqui tem as escolas, tem os alunos que passam, aqueles que não passam empurrado e tem aqueles que não passam, né? Quer dizer, quem se prepara para ir vai com uma certa tranquilidade. Justamente. A volta também, quem se prepara para voltar, deve voltar com certa tranquilidade. Mas aquele que leva na... Você falou dos que levam na escola. E aqueles que nem estão na escola? Então, a hora de... Porque quantos espíritos... Bacelli esteve há pouco tempo aqui em Taubaté. E eu gosto muito das colocações que ele faz a respeito do mundo espiritual. E ele tem ali um mentor, que é o Dr. Inácio Ferreira, que não deixa barato, né? Então, ele fica falando assim pra gente, olha, ele fala a realidade, né? Então, ele fica contando pra gente, olha, não é fácil, veja, o espírito, ele tem medo às vezes, porque ele vai chegar num ambiente hostil para ele, que não vai ser hostil agora, mas a recordação dele é essa, né? Ele então, percebe isso. Eu acho que é mais difícil, porque lá a gente lembra o que aconteceu. Aqui, como a gente, pela graça de Deus, nós não lembramos as nossas vidas passadas. E aqui é uma escola, é uma preparação também. Então, né? e Bacelli falou que a maioria dos espíritos que desencarnam, eles não chegam nem aí para um determinado lugar do mundo espiritual. Eles ficam por aqui mesmo, na crosta terrestre. E de lá eles reencarnam. Não há esse preparo. Mesmo da crosta, não há esse preparo. É uma, vamos dizer assim, uma reencarnação necessária, meio compulsória para eles. Por quê? Porque às vezes o espírito está tão revoltado no mundo espiritual
que por mais que os mentores queiram fazer algum trabalho com eles, eles não aceitam. E eles estão propensos lá a piorarem, porque eles vão se juntar com aquelas outras mentes,